sejam bem-vindos a mais um encontro virtual da NPM, Procuradoria Municipal em Foco, com o tema Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais. Minha saudação muito especial a todos, ouvintes, palestrantes, membros da NPM, na figura do presidente, doutor Gustavo Tavares, procurador do município de Recife, nossa querida vice-presidente também, doutora Lilian Azevedo, procuradora do município de Salvador. Eu me chamo Sinara, sou procuradora de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, e tenho a honra de moderar esse encontro. Eu agradeço pela oportunidade à querida doutora Thaisa Dosso, diretora da Escola Nacional de Direito Municipal, por aprender com nossos convidados, e eu passo agora a apresentá-los. Então, diretamente de Minas Gerais, doutora Maria Luísa Firmiano Teixeira, coordenadora geral da Unidade de Auditoria Interna do IF Sudeste Minas Gerais, Autoridade de Monitoramento de Lei de Acesso à Informação. Doutora Maria Luísa é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na linha Empresa e Atividades Econômicas, com ênfase em propriedade intelectual. Atuou como professora e também coordenadora de propriedade intelectual no Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia do IF Sudeste de Minas Gerais. Ela é facilitadora de cursos nas áreas de transparência pública, proteção da informação, controle interno e propriedade intelectual. Também temos hoje a doutora Carolina Merida, procuradora do município de Rio Verde, Goiás. Doutora Carolina é doutora em Direito Público pela Unicinos, uma universidade aqui do Sul, da cidade ao lado, de São Leopoldo, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás, e graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora da Faculdade de Direito e do mestrado profissional em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde. Ela também é pesquisadora associada ao Comped e ao Iberojur. Por fim, Dr. Tércio Roberto Peixoto Souza é advogado, procurador do município de Salvador, membro do grupo de trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados do Comitê de Modernização do município de Salvador. Dr. Tércio é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Público pela Universidade de Salvador e presidente do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, também membro do Instituto dos Advogados da Bahia, o IAB. E é professor do curso de pós-graduação da Universidade de Salvador, do curso da Faculdade Baiana de Direito e também professor convidado de outros cursos, como a Escola Superior da Advocacia, a Escola Judicial do TRT. Bom, feitas as apresentações, eu quero passar de pronto a palavra à doutora Maria Luísa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, doutora Sinara. Boa noite aos queridos colegas de mesa aqui, a doutora Carolina, o doutor Tércio. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Em primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui na NPM, discutindo esse assunto tão importante, que é a relação entre LAI e LGPD. Agradecer especialmente a doutora também, Daniela Cravo, que eu não posso esquecer, né? Muito querida, meu contato aqui nessa relação. E agradecer desde já, né, esse momento que a gente vai ter aqui de discussão sobre a temática. Eu sei que muito me honra estar aqui com vocês. E aí eu já vou diretamente, né, trazer um pouco aqui da minha contribuição para a temática. Como a doutora Sinara já me apresentou, eu tenho uma experiência prática anterior com a LAI, que data de mais de 6 anos, dentro do contexto de operacionalização do serviço, de autoridade de monitoramento, além de ter enfrentado algumas questões também como presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos. E, no meu entendimento, a LAI e a LGPD, elas são harmoniosas, né? Da prática que eu posso trazer para vocês desse meu histórico com a LAI, nós já tínhamos, né, dúvidas constantes no que diz respeito ao artigo 31, que diz respeito à informação pessoal. Então, recorrentemente, né, dentro da operacionalização da LAI, já existiam dúvidas de que informações se enquadrariam ali dentro do artigo 31. Então, a questão da LGPD e da sua configuração relativa à proteção de dados, por mais que agora, né, você não tenha nenhum tipo de dado que fique
de fora, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, então, não existem dados pessoais menos importantes ou menos relevantes, nós já tínhamos certas situações relativas às informações pessoais que já traziam, né, um contexto de dúvida, e a gente sempre resolvia isso numa balança entre a questão da transparência, a importância da transparência das informações e de tudo que isso significa dentro da administração pública, e a proteção, né, dada pelo artigo 31, relativa à imagem, à honra, à vida pessoal. Então, no meu entendimento, elas são, sim, passíveis de conviver, e eu sempre gosto de citar o próprio artigo 6º da lei como sendo uma prova desse contexto de convivência, porque no artigo 6º nós encontramos justamente o que a gente chama de os pilares do tratamento das informações, né, da administração pública. E dentre esses pilares, os 3 citados, né, pelo artigo 6º, a gente tem a gestão transparente da informação, a proteção da informação sobre o contexto da sua disponibilidade, autenticidade e integridade, isso eu acho até que a LGPD reforça, e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Então, você já tinha, e das outras restrições de acesso, você já tinha, né, previsto na própria lei situações em que você não teria, né, a transparência em certos casos, graças a esse respeito, né, à imagem, à honra da pessoa. Então, eu não vejo, assim, uma contraposição entre elas, ao contrário, eu acho que em certos pontos a LGPD é muito profícua, como eu já acabei de afirmar, em questão da disponibilidade, né, da informação, essa parte de integridade, disponibilidade da informação, acho que a LGPD, ela guia muito mais do que a lei nesses termos, né, que a administração pública tem que ter um domínio sobre esse contexto de informações e a garantia da autenticidade, da disponibilidade desses dados, até porque, se ela não conseguir ter esse controle, ela não atende aos ditames da LGPD no que diz respeito aos direitos do portador de dados. Ele tem uma série de direitos elencados ali, de saber como são feitos os tratamentos, né, quais os limites, a possibilidade de exclusão ou não. Se você não domina esse contexto do dado, né, e de forma mais abrangente da informação, você não tem como atender o disposto dos direitos dos portadores de dados, dos titulares, né, de dados. Também acho que a LGPD é muito feliz no contexto da segurança da informação, né, que era um tema que ele estava um pouco distante da administração pública, e eu acho que com a LGPD o tema ganhou uma impulsão muito grande, e precisava, de fato, porque a gente estava em um contexto de informatização com pouco cuidado do contexto da segurança. Então, eu acho que a LGPD também contribui sobremaneira para esse contexto de impulsão do tema da segurança da informação na administração pública. O que não pode acontecer, né, pessoal, é que a gente dê uma interpretação para a LGPD de forma a retroceder no que diz respeito à transparência pública, né? É um dos maiores, assim, medos, né, que as pessoas têm tido hoje, que num contexto, às vezes, de insegurança, de uma adequação, né, a LGPD acaba se retraindo, né, tendo receio, e às vezes coisas que já eram pacíficas em termos de transparência, elas acabam retrocedendo. E isso não é bom. Por que não é bom? Porque a transparência, ela é um direito, né, o direito de acesso à informação é um direito que está lá dentro dos direitos fundamentais, e a gente conseguiu evoluir de um direito que só era efetivado a partir de solicitação de informações sobre si, para um direito de conhecer as informações da administração pública de forma proativa. Então, a gente não pode deixar que os ganhos de transparência ativa, eles retrocedam. Lembrando, né, que além de um direito de conhecer, né, seja para fins de controle social, a transparência impulsiona a confiança do cidadão na administração pública. Gosto sempre de ressaltar esse ponto. Ela é uma oportunidade de estabelecer um vínculo com o cidadão no sentido de estar aqui tudo que eu faço, tudo que me legitima enquanto instituição pública, está aqui para você ver que eu cumpro a minha missão e que todo o dinheiro que aqui é empregado é legítimo, porque eu consigo, de fato, atender a minha finalidade.
Então, nós não podemos permitir, né, que dar interpretações que a gente acabe prejudicando o contexto de evolução, principalmente da transparência ativa, né? Porque nós estaremos aí correndo o risco de retroceder nessa legitimidade, de retroceder no controle social, que também é uma vertente muito importante que a transparência impulsiona, que é a possibilidade do cidadão controlar a administração pública, a ferir ali a legitimidade das práticas, dos atos, mas não me parece, então, a priori, que elas sejam incompatíveis, ao contrário, eu acho que a LGPD impulsiona coisas que a lei não conseguiu, e a administração pública está num contexto de adequação, né, com as suas dificuldades, que certamente a gente vai passar aqui nas nossas falas, as diversas dificuldades da administração pública nesse contexto de adequação, mas que, de fato, acho que é possível superar, né? E, inclusive, quem sabe a gente até avançar aí num contexto de compartilhamento de dados, de forma que a administração pública se torne mais eficiente a partir do uso de dados de forma consciente, segura e respeitando os direitos dos titulares de dados e protegendo aquilo que precisa necessariamente ser protegido, em honra e homenagem ao próprio direito fundamental da proteção de dados, e antes disso, né, a honra, a imagem, né, a vida pessoal. Em breve síntese, seria essa assim, a minha introdução, minha contribuição para esse primeiro momento, eu agradeço. Perfeito, doutora Maria Luísa. Eu achei muito interessante essa colocação sobre a questão de retroceder na transparência ativa. Eu queria já de pronto passar a palavra ao doutor Tércio, pontuando exatamente isso. O que doutor Tércio entende por essa abertura que a LGPD deu para retroceder na transparência ativa, quando nós deveríamos estar maduros já com 10 anos, né? Já temos 10 anos de lei. Então, passo a palavra ao doutor Tércio. Muito obrigada. Bem, primeiro, boa noite a todas, doutora Sinara, doutora Maria Luísa, doutora Carolina. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nessa noite de frio, né? Muito frio, embora aqui na Bahia estejamos numa situação um pouco mais confortável, digamos assim. Mas, de fato, quando me foi proposto, né, me perguntaram sobre essas interações entre a LAI e a LGPD, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a figura do Corcunda de Notre Dame, porque me ocorreu que ambas as leis, tanto a LAI quanto a LGPD, elas buscam no final do dia estabelecer uma relação que é a correção de uma assimetria. Ou seja, é corrigir algo que está torto e do ponto de vista até estético, né? A gente consegue identificar na beleza, a beleza das coisas, a beleza da simetria, quando as coisas são equivalentes. A LGPD, ela busca estabelecer uma correção de assimetrias entre o titular dos dados e aquele que faz os seus tratamentos, seja ele o poder público, seja na relação entre os particulares. E, de outro lado, a lei ela também busca corrigir uma assimetria entre o poder público e o cidadão, na medida em que, a partir do acesso pelo cidadão das informações que o poder público possui, das políticas públicas, das contratações, dos pagamentos, permite-se ao cidadão a correção de rumos, a identificação dos rumos da política pública. Então, olha como que negócio interessante. Então, tanto uma quanto outra buscam, através de meios aparentemente opostos, um pela publicização, pela publicação dos atos, e o outro pelo estabelecimento de alguma regra quanto à manifestação, né, quanto ao tratamento, ambas buscam, no final do dia, a correção de assimetrias em relações, às vezes distantes, às vezes próximas. Mas vamos perceber, neste ponto, que aí, tentando encostar também na questão das
equivalências entre uma e outra, na perspectiva de que tanto a LAI quanto a LGPD, no final do dia, elas buscam estabelecer não regras de conduta, mas muito mais regras de procedimentos, quanto à forma como devemos lidar com certas informações, com a forma como devemos lidar com certas questões. Então, quando nos coloca assim, olha, mas será que a gente vai retroceder com a LAI? A gente vai retroceder na interpretação, na compreensão da LAI através da LGPD? Eu diria que não, eu diria que, na verdade, uma leitura um pouquinho mais atenta da LAI, a gente percebe, inclusive, que já constava lá da redação original da LAI a necessidade de preservação dos direitos fundamentais dos titulares dos dados personalíssimos, dos dados pessoais, a manutenção da privacidade, sendo necessário, portanto, que a gente identifique que nestes, vamos colocar assim, processos, nesses procedimentos em que a administração deve cuidar, deve lidar, exatamente a necessidade de estarmos atentos aos princípios, àquilo que se torna imperioso, se torna importante, se torna interessante, para que a gente consiga fazer um juízo aí de proporcionalidade, de razoabilidade, de finalidade, de necessidade, tudo para que, através destes comparativos, a gente consiga estabelecer um fluxo adequado de dados e não a sua interdição. Talvez este seja o grande desafio que nós precisamos identificar nesse momento. Às vezes, por um desconhecimento, por um receio, podemos imaginar que a preservação da LGPD se dará através da interdição do acesso a determinados dados. De outro lado, quando analisamos a própria LGPD e confrontamos ela, LGPD, com a própria lei, nós identificamos que não é este o objetivo da lei. A lei, as duas leis, elas não proíbem o tratamento de dados, elas não proíbem a utilização de informações, elas exigem, então, somente que exista um cuidado, que exista uma premissa de respeito, de consideração, de forma, de procedimento, para que possamos utilizar estas informações, sejam elas dados pessoais, sejam elas dados públicos, dados de políticas públicas, dados de contratações públicas, tudo no afã de um lado, concretizarmos direitos fundamentais e, de outro, a concretizarmos o ideal de uma administração pública justa, razoável, eficiente, que cumpra os seus deveres. Então, eu não consigo enxergar essa potencial antinomia e acho que uma boa aplicação dos dois dispositivos vai nos permitir, pelo contrário, que a gente consiga otimizar o próprio funcionamento da máquina pública. Perfeito, perfeito. A otimização da máquina pública, o aprimoramento dos processos e o fluxo de dados eu acho que é um ponto forte das duas leis. Então, doutora Carolina, eu gostaria das suas considerações sobre a temática. Olá, boa noite a todas e a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar novamente aqui participando do debate com colegas da Procuradoria e agora conhecendo a doutora Maria Luísa, né, também, que vem da academia, vem com uma outra perspectiva, mas com inquietudes muito próximas às nossas, né, da administração pública municipal, pelo que eu pude absorver inicialmente. A ideia aqui, né, seria trazer um aporte inicial para que depois a gente possa trocar impressões, dificuldades e, eventualmente, formas de implementação da LGPD. Né? Algo que foi dito aqui pelos dois colegas que me antecederam é que, de fato, tanto a Lei de Acesso à Informação como a LGPD, elas partem de um princípio, um instrumento que é comum, né, que é o texto da Constituição Federal. As duas leis visam dar concretude a direitos fundamentais,
E se a gente trabalha a ideia de um Estado democrático de direito, as normas vêm justamente no sentido de regulamentar de que forma se dará acesso à informação, seja informação pública, né, que deve observar o princípio da publicidade, que atende, um acesso à informação que atende ao interesse coletivo, seja o acesso e tratamento de dados de natureza pessoal. Né? Então, assim como os colegas que me antecederam, tenho a impressão de que não existe contradição e sim complementaridade. Né? Comentávamos aqui também nos bastidores, antes da abertura da live, que, inclusive, muitos municípios, como é o caso propriamente do município de Rio Verde, passaram a trazer um olhar para regulamentar o acesso à informação, né, e dar aplicabilidade à lei somente depois do advento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso chamou a atenção do administrador público e nos trouxe, né, ou nos fez nos deparar com situações que exigiam acesso a informações que, embutidas ali, tinham, né, informações de cunho pessoal, e a administração se apercebeu que não havia um procedimento para separar que tipo de informação deve ser acessada de forma geral pelo público, que tipo de informação tem que ser resguardada, né, em razão de direitos à privacidade, à intimidade, direitos aqui muito bem colocados já pelos que me antecederam. Então, se a gente observa a Lei de Acesso à Informação, muito embora o cunho seja da publicidade, atuação pública, fortalecer, como a professora Maria Luísa bem colocou, bem pontuou, a transparência ativa por parte da administração, que sempre foi muito reativa, né, sempre foi muito propícia a não abrir dados de interesses coletivos. Se a gente analisa com cautela a própria Lei de Acesso à Informação, que visa garantir o acesso à informação pública, ela não trazia o acesso irrestrito aos dados. Né? Então, informações sobre sigilo já eram excetuadas, informações que não faziam parte do portal da transparência ou dessa transparência ativa, que fossem solicitadas de forma muito genérica, desarrazoada. Né? Então, me parece que, ao menos no âmbito municipal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela reforçou a necessidade de um olhar mais atento por parte da administração pública para o processamento de informações, para o registro de informações, e como o professor Tércio bem colocou, para que a gente se atente melhor ao fluxo de informações. Né? Então, a administração passa, ao meu ver, a se preocupar com a forma de coleta dos dados. A própria Procuradoria, né, que é um órgão que lida com muitos dados, que lida com a análise da legalidade das contratações, passa a se questionar: será que aquele preâmbulo de contrato que eu utilizo há muito tempo, será que ele precisa de determinadas informações, já que esse contrato administrativo ele vai ser publicizado? Se realmente essas informações são necessárias, existe alguma forma de eu mitigar riscos, né, ou de eu proteger informações de cunho pessoal, anonimizando determinados dados? Além disso, para trazer um aporte inicial diferente, que no âmbito municipal é muito importante, mas que atinge a administração pública de forma mais ampla, me parece que uma grande novidade, né, se é que assim podemos dizer, que foi trazida pela LGPD, é justamente essa preocupação com a governança. Né? Então, o final da década passada, ele foi muito emblemático nesse quesito, porque diversas leis dirigidas à administração pública, leis de direito público, elas passaram a trazer um olhar que era um olhar muito ainda restrito à iniciativa privada, que é esse olhar de estrutura de governança, de identificação de pessoas encarregadas, né, no caso específico aqui, de tratamento de dados, tá? A preocupação com compliance, com a elaboração de documentos sobre política de privacidade de dados, uma transparência maior para o titular desses dados que são utilizados pela administração pública e que precisam ser utilizados para construção e monitoramento de políticas públicas, uma maior transparência para que esse titular dos dados possa saber, né, como é que esses dados estão sendo
tratados, armazenados, protegidos. Então, na minha percepção, esse é um grande avanço da LGPD, porque ela traz essa necessidade de a administração pública conhecer melhor, não só o fluxo de dados, mas trazer, né, para a administração pública uma cultura de governança e de compliance com relação ao tratamento de informações, seja informações de servidores públicos, seja informação de contratados, seja informação do cidadão. Enfim, né, para sintetizar aqui o que eu falei nessa primeira abordagem, me parece muito importante, nesse contexto, o papel de procuradores, né, e no âmbito municipal, que acredito que seja o maior público aqui hoje, o papel dos procuradores do município, né, porque muitas vezes, em diversos municípios, a figura do procurador é a primeira figura que vai se preocupar em orientar o gestor público de que agora existe uma lei que exige do gestor público uma nova postura com relação às informações, ao fluxo de informações, à guarda de informações, ao compartilhamento dessas informações, e não só nessa orientação inicial e nessa provocação, né, de agir por parte do gestor, a figura do procurador é fundamental, ao meu ver, na construção desses documentos, dessa política de privacidade, na construção de cláusulas contratuais, na análise e construção de termos, né, de consentimento e informações transparentes sobre de que forma as informações que são fornecidas pelo cidadão serão tratadas e utilizadas, qual é a finalidade daquela informação, porque muito embora o artigo 7º da LGPD ele traga situações em que não há necessidade de consentimento na coleta de dados, como é o caso, né, para a formulação de políticas públicas, nem sempre a administração pública estará coletando, tratando dados, armazenando dados com essa finalidade. Em alguns casos, sim, a administração pública precisará desse consentimento, porque a finalidade para a obtenção do dado foi uma e ela agora vai compartilhar ou vai utilizar para uma outra situação. E aqui, para finalizar a fala e para a gente poder ter uma segunda rodada, a professora Maria Luísa, como eu também, é vinculada à universidade, né, uma instituição, um Instituto Federal, universidades públicas, especialmente, tem que se cuidar, né, com o tratamento de dados, porque existem programas de computador que são utilizados para coleta de dados, para matrícula feita diretamente pelo aluno, e o que eu observo em muitos casos é que esses programas não se atentam a essas diretrizes da finalidade, né? A coleta da informação não permite a recusa por parte do cidadão, no caso específico aqui, por parte do aluno que está se matriculando, e esse dado vai ser utilizado para várias finalidades que não só aquela matrícula. Enfim, são muitas questões que aparecem e, ao meu ver, a LGPD traz ou força a administração pública a trazer um novo olhar, se estruturar melhor e, principalmente, se preocupar com a questão da governança em matéria de dados. Eu agradeço a atenção até aqui e devolvo a palavra à nossa mediadora, a Sinara, para que ela possa dar continuidade aos trabalhos da noite. Muito obrigada, doutora Carolina. Foi muito feliz a sua colocação de complementar o fluxo de dados à cultura da governança, né? E a identificação das pessoas, né? Então, o mapeamento dos processos, dos dados, das informações, é algo que se tornou essencial no trabalho realizado dentro do serviço público. Então, diante disso, eu gostaria de ouvir da professora Maria Luísa, como a sua pesquisa o que a sua pesquisa tem demonstrado quanto a isso? Obrigada. Sobre a questão de mapeamento dos dados dentro da organização, né? E mais uma vez eu contribuo um pouco aqui com a minha visão. Eu faço parte do Comitê de Adequação da instituição ao contexto da LGPD, né? E sem sombra de dúvidas, esse passo que é o passo inicial, básico para que a gente possa evoluir para uma gestão de riscos, que também é uma exigência do contexto da LGPD, ele é extremamente complexo dentro da administração pública, né? E até era um assunto que a gente estava comentando um pouco aqui antes.
A administração pública tem uma grande dificuldade de ter domínio completo do fluxo de suas informações, né? Ela não sabe com clareza as várias entradas existentes, muito menos por todos os sistemas, e aí a doutora Carolina passou por um ponto importante, que é o conhecimento dos sistemas e das suas inseguranças, das suas falhas, das suas possibilidades de invasão por terceiros, e todo esse contexto também é, por vezes, desconhecido. Em algumas situações, a administração pública central desconhece que determinados sistemas estão sendo utilizados. Então, existe um grande desconhecimento do próprio fluxo normal das informações públicas. Então, quando você chega para falar de tratamento de dados, aí você tem uma piora do contexto. Você já não conhecia muito bem seus fluxos de informação. E aí você chega questionando como está, então, como é o tratamento de dados nesse setor, nessa tarefa. É uma resposta que as pessoas, os servidores não sabem dar de pronto, eles não conseguem dar essa informação de pronto, justamente porque eles não conhecem muito bem nem os fluxos tradicionais e ainda mais identificar, né, esses dados e identificar por onde exatamente eles estão passando. A administração pública também enfrenta problemas de guarda, né, desse contexto de informações, que eu tenho visto que esse é um desafio imenso para as organizações, de realmente conseguir mapear com segurança, né, o fluxo de tratamento, e aí, a partir deste mapeamento, conseguir estabelecer, então, uma gestão de riscos sobre esse tratamento, e aí começar, de fato, a usar todo um instrumental, né, possível para mitigar esses riscos e garantir aí que terceiros ou em situações até involuntárias a gente não tem um prejuízo para o direito fundamental do titular por um fluxo inadequado, né, invasão hacker e etc. Isso tem, assim, me parecido um dos principais desafios, porque é o passo número 1 para eu conseguir, de fato, estabelecer a adequação da LGPD dentro da organização. Um ponto que eu já deixo aqui, né, de reflexão que a gente estava conversando também, é a própria minimização da coleta, né? A administração pública, por não conhecer muito bem seus fluxos, acaba recebendo a mesma informação inúmeras vezes e cada vez que ela recebe, ela guarda num lugar diferente. E aí você tem uma multiplicidade de bancos de dados a serem protegidos, a serem resguardados. Então, do ponto de vista da tecnologia da informação, ter mão de obra, ter as ferramentas da administração pública para cuidar disso tudo, realmente se torna um desafio hercúleo. Tem sido, assim, um ponto-chave e complexo, e, inclusive, gente, eu sou da administração pública federal para federal também. Acredito que para municipal também e para federal também. É um ponto-chave de extrema complexidade, porque, de fato, a administração pública não domina ainda todo o fluxo de suas informações. Perfeito, muito, muito esclarecedor, porque em todas as esferas da administração pública nós enfrentamos os mesmos problemas, ainda que guardadas as devidas proporções, né? Doutor Tércio, com a palavra. Também aí a guisa da fala da Maria Luísa, eu acho que temos uma dificuldade, especificamente nós brasileiros, não apenas do ponto de vista procedimental de fluxo de informação, como foi muito bem pontuado, mas possivelmente porque nós não temos uma cultura de privacidade envolvendo o poder público, envolvendo nem poucos particulares e muito menos o poder público. E me preocupa muito no aspecto teórico, quando nós vamos buscar a fonte doutrinária, o jurisprudencial, etc., quanto à aplicação dos frameworks de privacidade, porque houve quase que uma transposição do sistema europeu para cá, no que toca
a nossa legislação, a legislação brasileira tem uma ampla influência da legislação europeia. Todavia, no tocante especificamente à fazenda pública, há uma diferença de cultura abissal. Há um limite muito claro do ponto de vista da cultura europeia acerca de por que a administração deve ou pode ter acesso a determinados dados, a determinadas informações pessoais. E isso gerou, do ponto de vista histórico, uma preocupação tanto na definição de processos, na definição de protocolos, quanto no estabelecimento de frameworks, na definição normativa de como a administração deveria se pautar a política pública no particular. E, neste ponto, nós temos uma omissão muito grande, uma omissão cultural até, no sentido de que a administração aqui ela acaba não tendo a preocupação necessária com a limitação daquilo que ela exige, ou daquilo que ela guarda, daquilo que ela trata, porque efetivamente nós não temos esse hábito de refletir sobre isso. E assim, tem sido um desafio para o estudo, para a análise nos processos de implementação, exatamente essa quase que automática transposição do regime europeu para o Brasil, que é muito distinto no particular. Assim, entendemos, e a jurisprudência, tanto do Supremo quanto do STJ, historicamente, sempre foi no sentido de permitir à administração pública que tivesse acesso de forma quase que irrestrita, não vou dizer que é irrestrita, porque há inúmeros precedentes em matéria penal, em matéria fiscal, que acabam por limitar a atuação do fisco, limitar a atuação do ente público. Mas, em regra, existe uma certa tolerância, uma certa complacência, seja do judiciário, seja do legislativo, no que toca à definição desses marcos, e isto é algo a ser objeto de nossa reflexão. Dentro desse contexto, há um sem número de complexidades dentro dos serviços públicos prestados, e eu apenas a título de exemplo trago alguns aqui que são absolutamente problemáticos e eu vejo pouca discussão no âmbito público. O fato, por exemplo, dos monitoramentos irrestritos, os monitoramentos de logradouros públicos, de ruas, de cidades inteiras, através de mecanismos de filmagem, de gravação, de armazenamento dos dados das pessoas irrestritamente, de crianças, de idosos, e que dificilmente há uma reflexão sobre isso. E, assim, a mim parece que é evidente aí a necessidade, por exemplo, de uma análise de impacto um pouco mais relevante, se tornam situações como estas. Quando a gente passa para a análise de serviços públicos específicos, na área de saúde, na área de educação, na área do tratamento daqueles mais vulneráveis que se encontram em condições psicossociais de maior acentuação, né, de maior vulnerabilidade, como lidaremos com isso sem que se torne inviável a política pública de um lado, mas de outro também, que acabemos por preservar os interesses, a própria personalidade dessas pessoas refletidas nas suas informações pessoais, nos seus dados pessoais. Então, assim, em complemento à fala da Luísa, assim, parece ser muito importante estarmos atentos também aos marcos normativos, aos frameworks normativos, porque, de fato, apesar de existir um sem número de normas que tratem especificamente de normas de estrutura dentro da administração, o que a gente percebe é que essas normas elas estão dentro daquela peculiaridade bem brasileira das leis que pegam e das leis que não pegam. Infelizmente, elas estão nas leis que não pegam. E talvez a gente precise aí desse grande mosaico normativo que é a própria LGPD para a gente trazer reavivar aí essas normas e trazê-las a uma efetividade que é o que talvez a gente precise fazer. Obrigado.
Professor Tércio, muito bem colocado a questão do desafio na implementação. Essa análise dos serviços públicos, análise das etapas, análise justamente do trabalho feito dentro da administração pública municipal e da questão dos vulneráveis, das pessoas, né? Pensar nas pessoas, né? O que eu vejo que, na prática, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela volta muito mais a essa humanização, né? Não se pensar que estamos tratando só com papel, não se pensar que estamos tratando só com números, mas estamos tratando com dados pessoais, né? Com informações que merecem privacidade e, ao mesmo tempo, estamos atuando dentro de uma estrutura que preza pela transparência, que precisa filtrar os dados públicos e informar de antemão, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de ouvir a professora Carolina sobre essas questões. Bom, professor Tércio tocou em dois pontos muito importantes que me chamaram a atenção, né? Um deles diz respeito justamente à facilidade de acesso a dados, que sempre foi histórica, né, no Brasil, por parte do poder público, e isso hoje repercute numa grande responsabilidade. Então, também é um outro aspecto que às vezes passa um pouco desapercebido, né, na lei, porque há um primeiro olhar, como ela se direciona a particulares e ao poder público, especialmente, né, no capítulo 4, ela traz ali regras específicas de acesso e tratamento de dados por parte do poder público. Uma primeira leitura menos atenta poderia nos levar à impressão de que o poder público tem privilégio, digamos assim, no tratamento dos dados, justamente visando atender o interesse coletivo, estabelecer políticas públicas, né? Mas, na realidade, esse dado histórico, a que chamou a atenção o Tércio, ele impõe uma responsabilidade ainda maior, ao meu ver, ao poder público, porque as pessoas acabam também confiando muito na figura do Estado, né? E, às vezes, acabam fornecendo informações e fornecendo cópias de documentos que não forneceriam se estivessem diante de um serviço privado. Então, na condição de procuradora, agora passando aqui pela memória, em diversas oportunidades, tive acesso, atendimento, né, ao público, e isso me pareceu algo interessante, porque é da cultura do brasileiro levar sua pastinha com cópia de documento, chega ali na mesa do servidor público, abre aquele aparato de informações, mas hoje a sala do servidor público muitas vezes é filmada, né? O cidadão, quando a gente fala num contexto de cidades inteligentes, né, que é um contexto atualíssimo, progresso no uso de tecnologias de informação com a pandemia, né, ele cresceu, ele se acelerou por parte de municípios. A gente percebe que hoje a gente tem um monitoramento quase que integral da nossa vida, né? Tudo que a gente faz é por aplicativo, os serviços públicos são prestados por aplicativos, vários deles que não se comunicam, muitos deles em que há conflito, inclusive, de dados, né? Uma experiência que eu já presenciei algumas vezes como servidora pública, já passei por diversos processos de recadastramento de informações junto aos órgãos públicos, e o que eu percebo claramente é que não há um controle, um descarte das informações desatualizadas, porque até hoje, em alguns instrumentos, em alguns documentos, em algumas plataformas, eu, por exemplo, apresento uma situação de estado civil que eu não contemplo mais. Então, se isso acontece com relação ao próprio servidor público, que é alguém que está no dia a dia ali na administração pública, imagine o que não acontece com o dado do cidadão, né? Então, um aspecto importante que a gente também precisa enaltecer aqui na fala não é só a questão de guarda, né, e descarte em tempo adequado e da forma adequada dessas informações, mas também a retificação de informações, né? Muitas vezes, os dados do cidadão estão ali plasmados em plataformas que não se comunicam e existe utilização de dado desatualizado. E aí a gente, enfim, traz um outro aporte, que seria aquela discussão que no Brasil não emplacou, mas que, em outros termos, a LGPD exige uma postura mais adequada do poder público, que seria a própria ideia de esquecimento de dados, né? O direito enfim, a eliminação de certas informações.
E então esse é um debate muito importante. Um outro debate é com relação ao próprio princípio da prevenção, né, que ele aparece também de forma muito presente na LGPD e também aparece na forma, né, ou na lei de acesso à informação, ainda que não, né, com o protagonismo que aparece na LGPD. E essa é uma outra questão interessante, né? O Tércio bem colocou que a gente transplantou um sistema europeu e o europeu ele tem um perfil preventivo, né? Ele tem um perfil diferente do perfil do brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Não só na administração pública, né? Mas também na administração pública. A gente percebe que nós brasileiros somos, em geral, muito reativos, né? Então, a gente vai apagar o incêndio, a gente não evita que o fogo se alastre. E esse é um aspecto importante que a lei traz, né? Essa necessidade de lidar com esses riscos, de fazer a lição de casa, de compreender e mapear fluxo de informações, identificar riscos, né? E trazer já formas de mitigação, sejam orientações técnicas, sejam orientações inclusive jurídicas, né, sob a perspectiva do que fazer na acepção legal mesmo. Então, esses são pontos que eu queria destacar da fala dos colegas e tentar ilustrar de forma bastante objetiva aqui para aqueles que estão nos acompanhando, seja agora, seja posteriormente, né? Eu devolvo, então, a palavra à mediadora Sinara, e agradeço a atenção de todos e as provocações dos colegas também. Muito obrigada, doutora Carolina. Eu estou encantada com a riqueza de observações de cada um. Cada um consegue agregar o seu ponto de vista sobre as questões relativas à compatibilização, né, da LAI com a LGPD e trazer também o seu olhar prático, né, nas nossas vivências diárias. Como a doutora Carolina falou, nós mesmos como servidores também passamos por situações em que a reflexão é muito importante. E, mais do que nunca, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para reforçar essa reflexão necessária. Os princípios, né, em especial o princípio da prevenção, muito bem destacado pela doutora Carolina, e que me parece ser muito similar ao princípio da precaução no direito ambiental, né? A necessidade de haver ações preventivas e da cautela necessária. Então, eu gostaria, assim, de recomeçar a nova rodada, fazendo uma provocação a vocês, para que analisem quais são os desafios imediatos do nível atual de maturidade da implementação da LGPD. Quais são os desafios atuais? Porque muito já falamos, muito já tentamos a implementação, e muitas vezes eu acho que passa do jurídico e passa da análise jurídica que está sendo há muito tempo apresentada para uma prática, né? Qual seria o desafio na prática para a implementação dessa legislação tão importante que é agora um direito fundamental? Eu começo? Doutora Maria Luísa, por favor. Obrigada. Eu também queria colocar que a doutora Carolina trouxe uma série de coisas muito interessantes, né, para o debate. Eu gosto muito dessa questão da prevenção também, e a importância disso que tem na lei é realmente diferenciado, mas respondendo a doutora Sinara, né, para mim, dentro do serviço público, tudo que mexe na cultura é desafiador, né? A cultura como estratégia no café da manhã, não é essa frase conhecida de Peter Drucker, né? Dentro da administração pública isso se faz fato, né? Tudo que envolve mudança de cultura dentro da administração pública é complexo, em qualquer organização, mas especialmente dentro da administração pública eu vejo que se torna complexo. Então,
para mim, hoje na administração pública, a gente precisa de uma mudança de cultura. E aí toca aqui até em aspectos que a doutora Carolina trouxe, que na hora que o doutor Tess falou, ela falou dessa questão da confiança do administrado na administração. E aí o servidor também, ele tem aquela confiança que nada irá acontecer e que está tudo pleno e a gente é administração pública e no fim vai dar tudo certo. Não existe os termos compliance, accountability, eles ainda são um pouquinho longe da prática diária de todos os servidores. A ideia de governança para a administração pública é muito recente, né? Em todos os seus aspectos e ainda mais para a governança de dados. Então, para mim, o maior desafio seria, se eu pudesse resumir em uma palavra, é a mudança de cultura organizacional, né? A ideia do privacy by design, né? De você construir o serviço público com uma ideia de proteção da privacidade da origem, né? A ideia de você mudar velhos hábitos de segurança. Então, para mim, muitas vezes, né, a gente vê aqui na organização, o único anteparo entre a exposição de informações ou dados pessoais, inclusive sensíveis, né, é o servidor, é uma ação que o servidor faça ou não faça. É aquilo que vai levar à exposição completa. Então, de fato, o que me parece saltar é a mudança de cultura. Então, os programas de privacidade precisam ter o fator cultural inserido. Quer dizer, que é mudar a mentalidade dentro da administração pública para que essa mentalidade modificada, ela vá modificando os sistemas, vá mudando o desenho dos processos e aí, ao fim, a gente consiga estar em compliance de fato. Então, se eu pudesse resumir numa palavra, apesar de que a gente vai aqui, né, com certeza os colegas vão apontar uma série de outros problemas, mas eu resumiria em mudança de cultura, que é, assim, complexo em qualquer ambiente, mas no ambiente público eu vejo que exige um pouco mais ainda das organizações. Aí eu passo a palavra aqui para o doutor Técio. Obrigada. Bem, eu penso que, em complemento, né, na fala da Maria Luísa, eu concordo que efetivamente nós temos inúmeros desafios e escolher um é até difícil, para não dizer injusto. Mas a minha visão da administração pública envolve uma multiplicidade de zonas de calor, eu vou colocar assim. Eu penso que dentro da administração pública nós temos multissetores, com multifunções e com multivisões. Então, eu não posso, por exemplo, comparar o nível de governança e de preocupação e de cultura de privacidade, de cuidado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista administrativo, de uma Secretaria de Fazenda, por exemplo, do Ministério da Fazenda, daquilo que arrecada imposto, que já está ali vinculado a um sigilo fiscal, etc., com uma secretaria que executa um serviço de asfaltamento de rua, ou de manutenção predial, ou de um serviço público de coleta de lixo, e que não se trata aqui de se sejam serviços mais ou menos relevantes. Eu estou identificando que são zonas de calor com um pouco mais de cultura de governança ou um pouco menos de cultura de governança. E talvez, aí dentro desse cenário multicor, né, de múltiplas visões, talvez a nossa maior dificuldade, eu desdobraria em duas. Eu diria que a primeira grande dificuldade é a gente conseguir compreender do que nós estamos falando, porque, assim, tem sido, no cotidiano, quase que um serviço de evangelização. Você olha, eu estou falando sobre LGPD. O que é isso? Do que se trata? Então, existe essa dificuldade, uma dificuldade de conhecimento, das pessoas entenderem do que nós estamos falando, seja o servidor público, seja o contratado, seja o colega da procuradoria, seja o gestor,
Talvez esse seja uma dificuldade grande, mas para além desta dificuldade, uma dificuldade, eu vou colocar assim em termos de internet, né? Uma dificuldade midiática, uma dificuldade de marketing, ultrapassada essa dificuldade do mérito, talvez a grande dificuldade da administração seja efetivamente apurarmos a necessidade, porque tanto a lei quanto a LGPD impõem um respeito ao princípio da necessidade. Então, a lei ela determina, por exemplo, que a administração não pode vedar o acesso ao administrado de determinadas informações, exigindo do administrado que ele especifique aquilo que não é necessário para que tenha esse respectivo acesso. E a LGPD por igual. A LGPD por igual exige que exista uma reflexão por parte do agente de tratamento exatamente de qual é a necessidade, o princípio da necessidade ali se faz muito presente. Por que você está exigindo determinadas informações para a prestação de determinado serviço? Então, eu desdobraria nessas duas perspectivas. Na primeira, um serviço de conscientização, de evangelização, vamos colocar assim, e de outro lado, a necessidade de estarmos atentos à necessidade. Talvez eu estou reportando mais de uma vez, seguindo o adágio do mestre da comunicação, nosso glorioso Silvio Santos, que dizia que repita 3 vezes a mesma coisa para que as pessoas gravem. Então, talvez seja necessário que estejamos muito atentos à necessidade, porque é a necessidade, sim, o que vai nos salvar neste ponto. Obrigado. Perfeito, perfeito. Doutora Carolina, por favor. Doutora Sinara me colocou aqui numa posição complicadíssima, né? Porque depois de 2 estudiosos do tema tratarem os desafios, eu já tinha notado a mudança de cultura, risquei, já tinha, né, anotado aqui essa ideia de administração pública ter que passar do analógico para o digital, não em termos de uso de ferramentas, né, de tecnologia, mas em termos de pensar o mundo digital, né? Porque a gente usa instrumentos tecnológicos, sistemas, aplicativos, instrumentos de cidades inteligentes, mas parece que na cabeça de muitos servidores públicos a gente ainda pensa na forma analítica no mundo que é digital, né? Mas eu queria chamar a atenção a um desafio pelo qual diversas carreiras que atuam no controle administrativo, no aspecto de legalidade, são carreiras técnicas importantíssimas para o cumprimento dos preceitos constitucionais, dos princípios administrativos. São desafios que essas carreiras passaram, algumas ainda passam, mas que a administração pública precisa ter um olhar, né, com cuidado para a figura daquele que é o responsável pela segurança da informação, né, pela proteção de dados, assim como a gente passou por um processo de profissionalização e de, como eu posso dizer, de exigência, né, de que o corpo de profissionais técnicos das controladorias fossem formados por servidores públicos. A gente passou por um processo em que as procuradorias fossem formadas por servidores públicos, passamos por várias discussões sobre a questão de contratação de escritórios de advocacia, né? Assim como passamos por uma discussão que aqui no estado de Goiás ainda é uma discussão presente em muitos municípios, que é a necessidade de que o setor de contabilidade seja um setor profissional, que seja um setor que tenha continuidade, formado por servidores públicos. A gente enfrenta um desafio agora nessa área, né, de tecnologia da informação, de tratamento de dados. A gente precisa ter isso em mente, né? Os órgãos e entidades públicas precisam entender e tratar o responsável, o encarregado de dados, responsável pela segurança da informação no âmbito público, como o controlador, como o procurador, como o contador, né? Passa a ser uma figura protagonista nessa nova
com formação legal, e esse me parece ser um desafio que penso que é comum a muitos municípios, né? E um outro desafio que eu sempre gosto de colocar, e eu acho importante, é um desafio sistêmico, por assim dizer, que é a dificuldade de trabalhar de forma interdisciplinar no âmbito público. A gente tem uma certa resistência e não deixa de ser algo cultural, de que todos nós somos muito técnicos naquilo que nós fazemos e a gente não tem facilidade de comunicar em outras linguagens, né? De sentarmos ali à mesa, vários profissionais, e trabalharmos de forma multiprofissional. Então, esse é um desafio que o tratamento adequado dos dados e a própria aplicação, né, da LAI, por que não, nos traz, né? A administração pública precisa aprender a trabalhar através de grupos multiprofissionais, interdisciplinares. Eu colocaria esses dois desafios para não me repetir, né, e tentar trazer algo diferente do que foi colocado aqui anteriormente. Perfeito, eu acho que ficou muito, muito completo esse quadro de desafios apresentados. A doutora Maria Luísa falou da cultura organizacional, doutor Tércio falou da necessidade da conscientização, né, da necessidade que vai ser inerente à situação que a gente vive. E a doutora Carolina falou sobre a questão da profissionalização e do olhar sobre o encarregado, né? Do olhar sobre o servidor e dessa necessidade de conversarmos de forma interdisciplinar. E eu diria também integrada. Então, para mim, foi muito enriquecedor a fala de cada um de vocês. Eu me sinto extremamente lisonjeada por tê-los aqui essa noite, por ter compartilhado, por ter ouvido cada um de vocês. Também quero agradecer a presença da Poliana Esteves, da Ana Carla Ribeiro, da Maria Júlia Cabral Oliveira, pessoas do Brasil inteiro. É tão bom estarmos juntos aqui. Rafael Vicente Ramos, muito obrigada pelo comentário. Ele diz: temática importantíssima, parabéns pelo evento. Camila Pacheco, querida Camila, também elogiou, disse excelente a organização do evento. E a Ana Carla Ribeiro comentou: ótima colocação da professora Carolina Merida. Paloma Barbosa, excelentes reflexões. E Gustavo Machado, nosso presidente, deu uma boa noite e ficou feliz com a nossa fala, com o nosso encontro virtual. Eu quero convidar todos para continuarem seguindo as redes da NPM, da Enadim, da Escola Nacional de Direito Municipal. Quero agradecer a cada um de vocês de forma muito carinhosa por esse tempo dedicado à troca de informações, ao compartilhamento de ideias e às proposições, né, que são muito importantes para a nossa carreira e para a melhoria do serviço público e da administração pública. Muito obrigada, doutora Carolina, doutor Tércio, doutora Maria Luísa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e aqueles que vão ver depois. Essa live vai ficar gravada. Muito obrigada a todos, a equipe técnica, Carol, doutora Thaisa, Dosso. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite a todos.